Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje vamos falar sobre o medo, né? Um tema muito bacana pra gente falar sobre, porque se tem uma coisa que faz a gente ter uma vida mais leve, é a gente pensar, refletir acerca do medo. Agora há pouco, né, eu estava ali sentada no meu sofá. Eu tinha acabado de decorar minha casa pro outono, porque nós estamos chegando no final do verão, né? Então vai chegar o outono e eu gosto, às vezes, assim... Não são todas as estações, assim. É mais no outono, no inverno e talvez a primavera que eu gosto de enfeitar a casa, mas com mais certeza só no outono e no inverno. Que nas outras estações eu nem fico perdendo tempo decorando casa, eu quero ficar mesmo saindo, porque no outono e no inverno geralmente é mais frio, né? A tendência é só esfriar, e aí a gente acaba ficando mais dentro de casa. Quando já começa a primavera, fica um pouquinho mais quente, a gente quer sair, ruar, aproveitar. Então eu nem lembro de enfeitar a casa. E aí eu tava sentada no meu sofá, tinha acabado de decorar, e de repente eu comecei a me sentir assim, com medo, sabe? Não sei se é medo, mas é algumas preocupações, pensamentos que ficam pipocando. Parece que chega o final do dia, e de um dia assim bem cansativo, em que a gente fez muita coisa, trabalhou, foi até assim, produtivo no sentido de que a gente fez aquilo que tinha que ser feito, né? Porque produtividade não tem nada a ver com fazer muitas coisas, mas sim fazer aquilo que tem que ser feito. E parece que mesmo que você faz tudo o que tem que ser feito, chega no final do dia, às vezes, há alguns dias, que a gente meio que se sente um pouco ansioso, ansiosa, né? E já tomando como partida isso que eu acabei de falar, desse contexto, eu pensei, não, vou gravar um vídeo e falar sobre o medo, né? Tava há algum tempo ali sentindo um pouco de medo, de ansiedade, né? Pensando nas coisas. Eu falei, não, para com isso. No nome do Senhor Jesus, vamos focar aqui. E aí, tava até pensando que é engraçado que falar sobre a vida é também falar sobre o medo. Porque parece que o medo, ele é inerente à nossa vida. O medo, ele é inerente ao ser humano, né? A gente vai ter medo nesta vida, vai ter momentos e fases em nossas vidas em que a gente vai ter medo, em que o medo vai ali bater na porta, e se a gente não tiver uma mente focada, se a gente não souber lidar com esse medo, acho que muito mais do que ter uma mente focada se a gente não souber lidar com o medo, a gente vai se entregar a ele e só Deus sabe o que pode dar, né? Então, eu quero contar um pouquinho pra vocês, de forma assim bem breve, um pouquinho da minha história em relação ao medo. Que assim, em poucas palavras... chegou um dia na minha vida, porque eu sou uma pessoa, gente, meio que assim, intensa. Quando eu tô muito cansada de ter um estilo de vida que eu vejo que eu preciso mudar, eu realmente tomo uma posição bem assim, abrupta, e mantenho nela e vou até ao fim, meio radical. E chegou um dia na minha vida que eu decidi não ter mais medo. Não assim, não ter mais medo, mas... saber lidar com medo para não deixar ser controlada pelo medo. Esse é o ponto. Chegou um ponto na minha vida que eu decidi saber lidar com medo. E não mais me entregar e ser moldada em um fantoche na mão do medo. Porque depois que eu me mudei aqui para a Alemanha, que é assim, um país totalmente diferente do Brasil, né? É uma cultura diferente, uma sociedade diferente, valores diferentes... E isso acaba que com o tempo, juntando a pandemia, né? E também porque eu tô morando aqui, isso tudo mexe com a mente do ser humano. E é meio que a gente vive um luto constante, né? Quando a gente muda de país, a gente vive um luto constante. Porque uma pessoa que morre, aquela pessoa que a gente acostumava a ser no nosso país de origem morre, para uma nova pessoa, eu diria... a nossa verdadeira essência nascer em outro país, porque em outro país, em um local totalmente diferente, é que a gente realmente aflora aí a nossa real essência.
Então eu lembro que nesse processo todo de luto, de transformação e de pandemia, eu desenvolvi um medo da vida. E também a questão de a fase adulta. E eu fiquei com medo. E eu percebi que eu estava sendo moldada pelo medo. Quando o medo batia na porta, eu abria a porta, deixava ele entrar e pintar e bordar com a minha cara, fazer o que ele quisesse, chorar, ficar preocupada, ansiosa. Até que um dia, esse comportamento estava sendo muito tóxico, abusivo. E eu falei, não, gente, eu tenho que mudar isso, porque desse jeito a minha meta de viver 120 anos não vai chegar nem na metade. Porque esse medo tá acabando comigo, eu não tô nem conseguindo dormir, nem me alimentar direito, não, pelo amor de Deus, assim não dá. E um dia, eu tendo os meus devocionais, o meu momento com Deus, eu decidi assim, não vou mais ter medo. Eu não vou deixar que o medo me controle. Eu vou saber lidar com esse medo. Eu decidi saber lidar com o medo para não deixar ele pintar e bordar com a minha cara como ele estava fazendo. E quando decidi saber lidar com o medo, isso tudo mudou a minha vida. E todos nós, sem exceção, todos nós seres humanos, estamos suscetíveis ao medo. Todos nós temos um tipo de medo. Tem gente que tem medo de uma doença, tem gente que tem medo de ficar sozinho, tem gente que tem medo de escuro, aí seria uma fobia, né? Mas que não deixa de ser um medo. Tem gente que tem medo de simplesmente perder todo o dinheiro e não saber o que fazer da vida. Tem gente que tem medo da morte. A gente tem tantos medos, né? Temos tanto medo, tanto tipo de medo. Existem vários tipos de medos. Então, a minha pergunta é, qual é o seu medo? Quais medos você tem? E você sabe lidar com esses medos? Porque se a gente não sabe lidar com os medos, como eu tomo a minha história como exemplo, se a gente não sabe lidar com os medos vão controlar a gente. Eles vão pintar e bordar com a nossa cara. E a gente não vai ter uma vida de qualidade. E muito menos uma vida leve. Porque uma vida leve implica você saber lidar com os seus medos. Todos nós temos medos. Nós temos medos. Podem ser bem particulares, né? Não compartilhamos dos mesmos medos. Mas todos nós temos medos. Não existe uma vida sem medo. Isso é normal. Agora, o que não é normal é a gente deixar ser controlado pelo medo. Então, a reflexão aí é: você sabe lidar com os seus medos? Porque os medos sempre vão estar ali. Eles não vão embora, infelizmente. Eles não vão desaparecer, sumir. Eles vão estar sempre ali. Mas é preciso que nós saibamos lidar com eles. E é isso para o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado, que você tenha aí pensado um pouco, que esse vídeo possa ter efeito na sua vida, que você vai começar agora a pensar um pouco mais nos medos que você tem, a encará-los de uma outra forma, a saber lidar com eles, para que você possa ter uma vida leve. Ter vida leve não significa não ter medo, e sim significa você saber lidar com esses medos. Se você gostou desse vídeo, eu te encorajo a deixar o seu like, a compartilhar também com uma pessoa que você acha que pode desfrutar desse conteúdo do meu vídeo e ajuda muito também a divulgar o canal. Se inscreva no canal caso você não é inscrito ou inscrita. Escreva seu comentário se você quiser, é claro, vou adorar ler, eu amo ler os comentários e espero vocês de coração no vídeo de amanhã.